Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são as características de pessoas que tropeçaram nas suas próprias iniquidades? Porque é que quando uma pessoa ela tropeça na sua própria iniquidade, ela vai passar 30, 40 anos numa vida estagnada e ela vai ver que nada se modifica na vida dela. Os filhos crescem, às vezes ela se torna avó, mas ela não conseguiu viver nada novo. É como se fosse uma vida travada e ela percebe que vive ganhando e perdendo e que nada muda. Então, geralmente, essa pessoa vai ficando revoltada, indignada, entra na depressão, vai tentar ser feliz da forma errada, porque ela tropeçou nas suas próprias iniquidades. E aí a vida dela trava. Ela não consegue mais caminhar para frente. E aí, geralmente, esse tipo de pessoa, que é o que eu vou explicar aqui para você, onde Deus explica isso em Ezequiel, geralmente essa pessoa, se ela não quiser ligar, ela não quiser ver, ela não quiser se arrepender, ela não quiser entender porque é que ela vive ganhando e perdendo, e ela vive adoecendo, e nada na vida dela muda, geralmente esse tipo de pessoa, ele termina sem conseguir usufruir nada da vida dele, mesmo ele tendo. Não é que ele não tem. Quer dizer, existem os aspectos para que você entenda o que é o tropeço da iniquidade. Que é a pessoa que ela transgrediu tanto, que ela fez tanta coisa errada aos olhos de Deus, e ela não quis saber sobre Deus, que ela transformou o erro em acerto. E aí, na hora que ele tenta mesmo consertar, que ele tenta imaginar na imaginação dele, na grandiosidade que ele adquire pela visão, o que é que acontece com essa pessoa? Ela não consegue usufruir de nada daquilo que ele tem. Por quê? Porque ele ignorou totalmente a visão sobre Deus. E aí você vai perceber na boca da pessoa, na razão da pessoa, na satisfação da pessoa, que ela nunca reconheceu Deus na vida dela. Essa pessoa, que ela tropeçou nas suas próprias iniquidades, ela perdeu a visão a respeito do Espírito. Ela se tornou herege, se tornou uma pessoa descrente, se tornou aquela pessoa ingrata, se tornou aquela pessoa insatisfeita. E aí ela termina entrando na murmuração, na vitimização, na dramatização, porque ela não sabe a razão. Ela não quis voltar atrás, não quis retroceder. Então o que é que ele vai conseguir fazer? Ele vai tentar forjar, montar um cenário na visão dele, na razão dele, uma visão de superação. Entende? Então, por que aconteceu isso com essa pessoa? Porque ela não conseguiu identificar onde foi que ela errou. Que é o que eu vou explicar para você entender por que é que tem pessoas que vivem 20, 30, 40 anos, mas ela não viu nada mudar. E ela até viu que aquilo que ela conseguiu até os 30 anos, né? Ou no máximo 40, mas dali em diante, ela não conseguiu ver mais nada mudar. Nada mudou. Os filhos cresceram, ela se tornou avó, as pessoas conseguiram evoluir, mas ela ficou ali só assistindo, só observando. Então Deus diz que esse tipo de pessoa, eles vão criar o seu próprio Deus, na mente dele, na visão dele, mas ele não quer saber a razão de nada. Então geralmente esse tipo de pessoa, ele vai ter doenças incuráveis, né? Doenças que eles vão justificar que é pela depressão, que é pela ansiedade, né? Porque não dorme bem, porque trabalha muito. E é por isso que ele percebe, ele vai justificar o que é que ele percebe. Mas geralmente esse tipo de pessoa, Deus diz que ele vai ter a mão, problema nos ossos. Esse tipo de pessoa que tropeça nas iniquidades, eles vão ter problema nos ossos, né? Não foi, tá com problema, artrite, artrose, osteoporose, alguma coisa que ela identifique que ela não tem mais a saúde, ela não consegue usufruir bem de uma boa alimentação.
e ela vai ficar justificando porque ela não sabe a razão. Então eu vou traduzir para você na leitura aqui o que Deus quis dizer, porque é que tem pessoas, um exemplo, pessoas que ela tropeça nas suas próprias iniquidades. Por exemplo, um homem, se ele abandona os filhos dele e vai criar os filhos dos outros, ele vai fazer pelos filhos dos outros aquilo que ele não fez pelos filhos dele. E aí, na cabeça dele, ele vai ser bem visto. Ele vai ser recompensado, porque ele fez sacrifícios por aqueles filhos, né? O filho não era nem meu. Quer dizer, eu criei você como se fosse meu filho. Mas para quê? Porque ele tropeçou nas suas próprias iniquidades, então ele vai buscar uma razão de viver. Então ele vai se dedicar aos filhos que não é dele, vai fazer pelos filhos que não é dele, aquilo que ele não fez nem pelo filho dele. Ele vai tentar ser mais apegado, ser mão aberta. Deus explica isso para quem tropeça nas iniquidades. Entende? Quer dizer, ele não quis se arrepender, ele não quis ver o cenário da própria vida, então ele vai justificar e tentar trazer uma imaginação agradável para ele, para compensar o que foi que ele fez de errado. É mais ou menos isso que Deus explica aqui em Ezequiel. Quer dizer, essas pessoas que tropeçam nas iniquidades, geralmente, ela abre mão de tudo. Ela abre mão dos direitos de emprego, ela abre mão de casa, ela deixa até a roupa do couro, vai embora tentar uma nova vida em outro lugar. Por quê? Porque tropeçou nas suas próprias iniquidades. E aí, se essa pessoa, ela não quiser ver onde ela errou, é justamente esse tipo de pessoa que ele vai ver 20, 30, 40 anos da vida dele, nada mudar. Por isso, ele vai fugindo da depressão, ele vai se agarrando no trabalho, ele vai tentando superar aquele sentimento, ele vai se agarrar numa imagem de uma pessoa, ele vai tentar suprir alguém, ele vai dar presentes para alguém, ele vai abrir mão dele, ele diz, eu tiro até a roupa do meu couro, para dar, para fazer por uma pessoa, mas na cabeça dele, na razão dele, no sentimento dele, é como se o mundo devesse alguma coisa a ele, porque ele foi tão bom, porque ele tentou ser tão bom, porque ele tentou superar as suas próprias imaginações. Entende o que Deus explica aqui em Ezequiel? Eu vou ler para que você entenda e vou explicar aqui essa tradução dessa leitura para você ter uma ideia, uma base do que é os tropeços das suas próprias iniquidades. Então, geralmente, quem tropeça, para que você creia em Deus, você tem que entender onde foi que você errou, porque é que vive ganhando e perdendo. Então, tem pessoas que não querem saber. Mas quando ela vê alguém perder, ela vai dizer que sabe. É isso que Deus explica aqui. Ele cria as suas imaginações astuciosas. Ele vai dizer que sabe porque fulano perdeu, porque fulano adoeceu, qual é a razão do que fulano está dizendo. Ele usa a palavra de Deus ao benefício dele, mas ele não sabe o que é iniquidades. A pessoa, se ela não sabe o que é iniquidades, ela não sabe também a respeito de Deus, a respeito do Espírito. E é por isso que ele vê que ele vive ganhando e perdendo, e também ele vai ver. Ele vai dizer, meu Deus, 20, 30 anos se passou da minha vida e lá atrás eu até consegui, mas agora nada flui, nada anda. Parece que o tempo não passou para mim, ou o tempo só passou para mim, tudo tá mudando, eu tô me acabando, eu tô ficando velho, tô ficando cansado, mas eu não consegui viver nada novo. Eu não consegui viver nada novo, nada se modificou aos meus olhos, a não ser o tempo. Por quê? Porque tropeçou nas suas próprias iniquidades. Então, Ezequiel 7, 17, Deus diz assim, todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos serão débeis como água. Então, veja que as mãos enfraquecidas, a pessoa vive ganhando e perdendo e com problema nas juntas, nos joelhos, né? Ora, a pessoa acha que está com problema nos ossos, nos joelhos, mas ela não sabe a razão do que é que eu vou explicar aqui para você. Então Deus diz, cingir-se-ão de sacos e o terror os cobrirá.
Quer dizer, de tanto a pessoa ter ignorado o medo, os sentimentos, ela vai ficar agora aterrorizada, né? O terror já não é mais o medo. Veja só que a pessoa está ignorando porque vive ganhando e perdendo. Veja que a pessoa não quer ter visão porque anda adoecendo, porque está sofrendo dos ossos, porque vive gemendo, porque vive sofrendo. Ela não quer. Então é por isso que ela tropeça nas iniquidades. Entende? E cingir-se-ão de sacos e o terror os cobrirá. E sobre todos os rostos haverá vergonha. E sobre todas as suas cabeças calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Quer dizer, essa pessoa, ela não teme a Deus. Então, Deus diz aqui, eles não fartarão a sua alma. É uma pessoa insatisfeita com tudo. Nem lhe encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Então, geralmente, se torna uma pessoa obesa, se torna uma pessoa com problema nos ossos, se torna uma pessoa com problema de insônia, se torna uma pessoa que ela está indignada da própria visão, porque ela não sabe a razão. O que foi que ela fez de errado? Entende? Então, Deus explica, ele ignorou a própria visão. Quem tropeça nas suas próprias iniquidades, ele fez o que Deus diz, não faça, não seja ignorante. O que é a ignorância? A ignorância não é a brabeza. A ignorância é o ser humano ignorar a própria visão. E só ele quer se dar razão. Então, geralmente, o que é que ele vai fazer? Que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, Deus diz, né? Porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. E a glória do seu ornamento, ele pôs em magnificência. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém? São as pessoas que precisam de mim. Na imaginação dele, ele vai dizer assim, é o mundo que deve a ele. São as pessoas que devem a ele. Ele vive indignado, mas na sua magnificência, ele é suficiente. Ele não precisa de ninguém. E ele não quer saber a razão do que ele está vendo. Entende? Porque ele se enche de glória. Ele se enche de glória. Então, na razão dele, na satisfação dele, é aquele homem que diz assim, eu não preciso de mulher para cozinhar, eu não preciso de mulher para nada. Se é uma pessoa que já se masturba, ela vai dizer, como eu já dizia lá no passado, eu não preciso de homem nem para me satisfazer, porque eu mesmo sei me satisfazer. Eu não preciso de ninguém para nada. É aquela visão de superação que a pessoa adquire pela visão, porque não se conhece. E quem não se conhece, não conhece a respeito de iniquidades. Entende? Então Deus diz, e a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência. Mas eles fizeram nela imaginações das suas abominações. Quer dizer, ele não quer saber a razão do que ele está vendo. Ele imagina, ele cria as suas imaginações e as suas abominações, porque ele fala mal e pratica aquilo que ele fala. Mas ele não é mais convencido pela visão. Quer dizer, a sua mão direita e a sua mão esquerda não os convence, porque é que a vida dele, ele não consegue viver nada novo. Essa pessoa que tropeça na iniquidade, ela não consegue viver nada novo. Então Deus diz, as coisas detestáveis, né? Pois, por isso, eu lhe tenho feito coisas imundas, e entregar-lhe-ei por presa. Entregar-lhe-ei por presa na mão dos estrangeiros. Então, se você não quer saber sobre isso, geralmente você cai em relacionamentos tóxicos e abusivos. Você vai se sentir sugada, molestada na alma. Você vê que a pessoa que entrou na sua vida só se aproveitou de você, só suga você, só engana você, só mente para você porque você não quis ver onde foi que você errou. Ignorou a própria visão. Então Deus diz, né? Entregar-lhe-ei por presa na mão dos estrangeiros e os ímpios da terra por despojo. Quer dizer, a pessoa só se aproveita de você e a profanarão.
Quer dizer, além da pessoa se aproveitar de você, ainda fala mal de você. Quer dizer, por que entrou nesse padrão? Por que foi que eu entrei nesse padrão? Porque eu tropecei nas minhas iniquidades. É isso que Deus está explicando aqui. Então eu fui buscando uma visão para mim mesmo de superação, uma visão de alívio, uma visão que eu não estou sofrendo, entende? Eu não consigo entender mais pela visão. Então Deus diz: e desviarei deles o meu rosto. A oração não é ouvida mais. Eles criam o seu próprio Deus. Deus diz: eu desviarei e desviarei deles o meu rosto. E profanarão o meu lugar oculto. Então, o que Deus diz quando Deus diz isso, né? Profanarão em meu lugar oculto. Ele mesmo vai dar um de Deus para os filhos, para o marido, para a esposa. A pessoa, ela vai criar o seu Deus, as suas leis, mas ela não consegue entender a visão e a razão das coisas. Por que é que ele não consegue viver nada novo? Por que é que essa pessoa não consegue viver nada novo, né? Então Deus diz: desviarei deles o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Quer dizer, as pessoas só vão se aproveitar dele e ele não sabe a razão dele. A razão disso, quer dizer, é o desprezo da visão. É o que Deus explica a respeito de quem tropeça nas suas próprias iniquidades. Então, se você não quer ver onde você errou, é isso que Deus explica. Você também não vai entender porque é que fica numa vida 30, 20, 40 anos e nada mudou. Os filhos mudou, os filhos cresceu, os filhos evoluiu, passou de fase e a sua fase estagnou ali, né? Então, quem são esses tipos de pessoas que tropeçam nas iniquidades? Para que você entenda que se você não quer entender, você também não vê. Porque a visão é uma coisa, o entendimento é outra. Tá vendo, mas não tá entendendo. Então, quem são esses tipos de tropeços, que é o que eu vou explicar aqui para você? Geralmente, pessoas que desprezam os filhos, mas vai fazer pelos filhos dos outros aquilo que ele sabe que não fez nem pelos filhos dele. Então, a pessoa teve essa visão. Eu desprezei os meus filhos, eu deixei meus filhos de lado, nunca nem paguei pensão, mas agora eu vou pagar curso para os filhos dos outros, né? Eu vou buscar uma visão de me superar, eu vou ser melhor, mas melhor para quem? Para o outro. Quer dizer, eu não preciso me arrepender, ele não crê em Deus. Ele não crê em iniquidade, transgressão, pecado, nada da Bíblia para ele é verdade, né? Então, você teve o desprazer, teve o prazer, a pessoa que ela tropeça nas suas próprias iniquidades, ela tem o prazer de simplesmente usar as pessoas e descartar. Então, tem homem, geralmente, que sabe que não quer aquela mulher, mas a mulher vem atrás dele, como eu já vi homens dizer, ela veio atrás de mim, mas eu não queria ela, mas também não disse que não queria. Aqueles homens que dizem: eu primeiro usei, me satisfiz com ela e depois disse: não, você terminou, tá terminado, eu não quero. Mas ele só diz depois que usou, que molestou aquela pessoa. Entende? São esse tipo de pessoas que tropeçam, que não usa de verdade, ela não usa, ela cria suas verdades. Então ele sabe que não quer aquela pessoa que veio atrás. Mas ele não vai dizer, né? Veio atrás de mim, vou dar um de João sem braço, vou usar aquela mulher, vou me satisfazer e depois vou dizer: não, tá acabado. Tá acabado. Eu apenas me satisfiz por você. Esse tipo de pessoas são pessoas que não vê a vida sair do lugar, fluir. Não consegue ver. A magnificência, quando Deus explica no manual de vida, das suas abominações, é esse tipo de visão. Eu sou majestoso, para mim eu basto, eu não preciso de ninguém. Você percebe a pessoa dizendo pela boca: eu não preciso de mulher para lavar para mim, eu sei lavar, eu sei cozinhar, eu sei até me satisfazer sozinho. Quer dizer, eu não preciso de homem, não tem essas mulheres, né, que eu já fui uma delas, né? Eu não preciso de homem nem para me satisfazer,
Eu não preciso de olhar onde foi que eu errei. Eu tô quebrando a cara, eu tô trocando de relacionamento, eu tô trocando de emprego, eu tô abandonando tudo. Esse tipo de pessoa que tropeça nas iniquidades, ele abandona mulher, casa, filho, ele deixa a roupa do couro e vai procurar, né, se prover em outro lugar. Então, ele se molda, esse tipo de pessoa que tropeça nas suas próprias iniquidades, ele muda já com medo de perder, porque ele já viu que perdeu demais. Mas querer pensar por que perdeu, por que adoeceu, ele não quer pensar, ele não quer se ver. Entende? Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ele entra nessa magnificência. O majestoso é aquela que eu sou suficiente para tudo. Eu não preciso de ninguém para nada. Eu não preciso de mulher para nada. Eu não preciso de marido para nada. Eu não preciso mudar. Eu não preciso me arrepender. Eu não preciso entender nada. É esse tipo de pessoa que ele trava. Ele trava. Entende? Porque ele cria as suas imaginações. E eu li para você, Deus explicando, que ele cria as suas imaginações, né? Pessoas que abandonam, eu acabei de dizer isso aqui. Pessoas que abandonam tudo e não buscam saber sobre por que abandonou, né? Então, é justamente esse tipo de pessoas que ele entram em presa. Ele entra no relacionamento e agora ele vai fechar os olhos para não ver o cenário da própria vida dele. Ele vai se agarrar no trabalho, ele vai tentar sair daquela situação da vida que ele tá vendo agora, que tudo que ele praticou, quem tropeça nas suas próprias iniquidades, exemplos para que você entenda do que Deus está explicando. Um homem que ele despreza aquela boa esposa, né, que se doou, que cozinhava bem, que obedecia, que não ia atrás dele, que não fazia vergonha a ele, tudo aquilo que ele desprezou, ele vai encontrar o ao contrário com outra. Ele vai pagar na mão de outra. Então, se aquela mulher não fazia vergonha, a outra que ele arrumar vai fazer vergonha. Se a mulher fazia comida para ele, era comidinha no prato, tudo bonzinho, a outra ele vai fazer para ela, mas ele vai ver que ele não é bem visto, bem recompensado. Entende? Ele é ignorado. Nada do que ele faz é suficiente para aquela outra pessoa. É como se ele fizesse e nunca fizesse nada para aquela pessoa. Por quê? Porque ele tropeçou nas suas próprias iniquidades. Entende? Então, o que Deus estava explicando ali em Ezequiel é justamente isso. Todos que se aproximam dele é apenas para sugar e ele vai ver isso. A pessoa que ela tropeçou nas suas próprias iniquidades, ela vai dizer... Ela mesma vai dizer, as pessoas só se aproveitam de mim, eu só prestava quando eu tinha dinheiro, eu só era bom para bancar. Quer dizer, porque não quis voltar atrás, não quis se arrepender. Então ele quis se moldar. A pessoa que tropeça nas suas próprias iniquidades, um exemplo, ele abandona o filho, ele não deu valor ao filho, ele não levou o filho para passear, ele não proveu aquele filho, ele foi... desprovedor daquele filho, ele maltratou, agora ele vai tentar ser bom para algum filho que não é dele. Vai fechar os olhos para o filho da mulher que usa droga, ele vai suprir, ele vai ajudar o filho que não é dele, esperando ser recompensado. Mas ele não quer pensar o que foi que ele fez com o filho dele. Isso são tropeços das iniquidades. Ele vai ver a indignação e a insatisfação, mas ele não quer saber a razão. Ele não quer dizer assim, não, eu estou pagando o que eu fiz lá atrás. Ele não quer saber o que é que ele está pagando, porque ele não crê assim. Então, se ele não crê assim, ele também não vê assim. Então, tudo aquilo que ele praticou com alguém, ele não quer saber sobre o sentimento dos outros, ele também vai ficar insatisfeito e indignado pela própria visão. Porque ele perde a razão. Nada que essa pessoa vai fazer, ela vai ver que não é suficiente. Não vai desfazer do que ele fez no passado. Entende a importância de você entender o que Deus está explicando no manual de vida? Quer dizer, a pessoa até mudou, a pessoa até melhorou, mas não vai conseguir suprir as imaginações astuciosas, a magnificência que essa pessoa cria, não vai desfazer o que está feito lá no passado. Então, quem não entende de Bíblia diz assim, mas Deus diz que o passado fica no esquecimento, desde quando eu me arrependo.
Desde quando eu vejo o que foi que eu fiz no passado. Desde quando Deus me ensina onde foi que eu errei. Mas se eu não quero ver onde foi que eu errei, eu vou ver agora os erros dos outros. É isso que Deus explica. Ela vai ficar observando agora, nas imaginações dela, uma forma de se capacitar. Uma forma de melhorar. Então, esse tipo de pessoa que ela vai criar o seu próprio Deus. Ela vai dizer que crê em Deus na vida dos outros, mas na vida dele, ele é descrente. Ele se torna uma pessoa herege, descrente. É uma pessoa que tropeça nas suas próprias iniquidades. E você é visível. Você vê que os homens, quando ele abandona os seus filhos, ele vai fazer pelos filhos dos outros aquilo que ele não fez com ele, para os filhos dele. Ele não fez para os filhos dele, mas fez. Então ele vai dizer que ama o filho dos outros? Não, ele tentou superar uma emoção, uma visão, querendo ser bem recompensado na velhice, querendo apagar o passado, querendo dizer, eu errei ali, mas aqui eu vou me superar e Deus vai ter pena de mim. E que Deus é esse? As pessoas não sabem a respeito de Deus. Entende? As pessoas não sabem que o que quebra a legalidade dada é o arrependimento. Então, se eu não quero falar, se eu não quero ver, se eu não quero me arrepender, eu vou criar essa imaginação. Eu vou criar essa imaginação. Então, eu vivo fugindo da minha visão, buscando uma superação. Então, geralmente, quando você vê pai que abandonou o filho, que nem registrou, que não quis nem olhar para a cara, às vezes, na hora da morte, ele manda chamar e passa tudo pro nome daquele filho. Vó que fazia macumba pro neto, que nem na minha família, né? Minha bisavó fazia macumba, feitiçaria para minha mãe, para destruir a vida da minha mãe. Mas na hora de morrer, chama para eu dar uma casa. Chama o dono do cartório. O dono do cartório foi lá na casa dela com os documentos para passar uma das casas para minha mãe. Quer dizer, foi exatamente o que eu li para que você entenda no tropeço das suas próprias iniquidades. Ele não consegue usufruir do que ele fez, ele vai ver a injustiça do que ele fez e agora ele vai tentar pagar pelaquela injustiça. Ele vai tentar suprir pelaquela injustiça. Por isso que ele vai ser melhor para os filhos que não é dele, entende? Ele vai soltar a mão, ele vai tentar ser aquela pessoa boa, mas não vai desfazer os tropeços. Por isso é que ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. E ele vai começar a desfazer do que tem. Aquela pessoa que foi muito canguinha, que mal comia comida boa, só para ter, só para parecer, só para se mostrar para as pessoas, sugava as outras pessoas, no final da vida ela termina dando o que ela tem, até para quem ela não queria dar. Foi o que aconteceu com a minha avó e minha mãe. Entende por quê? Porque tropeçou nas suas iniquidades. Maltratou quem não devia ser maltratado, desfez de quem ele não devia desfazer, se aproveitou, são pessoas que se aproveitam das pessoas e depois já sai falando mal daquela pessoa. Então, se ela não tem visão, ela também não vai entender a razão, porque é que agora ela não vê mais a vida dela fluir como fluía lá no passado. Ela não consegue ver, por quê? Porque não quer se ver. Se a pessoa ela não quer se ver, ela só vê que ela não está conseguindo mais. Às vezes a pessoa reformava a casa todo ano, não reforma mais. Trocava o carro todo ano, não troca mais. Tá entendendo? Então o que é que ela vai ver? Ela vai ver apenas a vida estagnada. E ela vai ver que as pessoas sugam ela. As pessoas se aproveitam dela. Então ela até foi boa para outra pessoa. Ela não foi boa, ela não soube desfazer maus entendidos, ela não soube botar o prato na mesa, os pontos nos is. Por quê? Porque buscou essas imaginações. Então, pessoas que elas, geralmente, ele tem esse tipo de visão de superação, né? Eu sou a magnificência na minha vida, eu não preciso de ninguém, né? Eu sou o homem e a mulher da minha vida, eu sou o pai e a mãe do meu filho, eu sou por ele mesmo. Ele vai perceber essa estagnação, essa trava na vida dele. Que as crianças crescem, os filhos estudam, vai exercer, vai casar, mas a vida dele nada mudou mais. Por quê? Porque ele não quis ter esse tipo de visão aqui. Então eles vão ver isso, né? Profanarão no meu lugar em oculto. O que Deus está explicando isso?
Profanarão em lugar o meu em oculto. É aquela pessoa que ela passou pela rabiola da morte, mas diz assim: ah, se eu não tivesse dinheiro para me alimentar bem, como eu já vi pessoas que Deus deu o livramento de coma, de tiro, que a pessoa quase morre, e quando a pessoa estava boa, dizer: eu só não morri porque eu tinha bom dinheiro para me alimentar bem. Por isso eu passei pelo canto. Mas você vê que a pessoa não tem esse negócio de graças a Deus, não se sustenta na vida dessa pessoa. Ela tá dando glória ao bolso dela, a razão dela, o dinheiro dela. Entende? Porque não reconhece mais Deus. E Deus disse lá em Ezequiel, ele não reconheceu eu em lugar nenhum. Ele não reconheceu Deus. Então eles vão criando o seu próprio Deus. Entende? Então Deus diz, profanarão em meu lugar em oculto. Profanarão. Ele não diz graças a Deus. Graças a Deus eu não morri, não. Ele vai dizer, graças a Deus eu me internei num hospital particular. Ele vai dizer, graças a Deus que eu tive dinheiro para comer da melhor comida, para me capacitar, né, para voltar à minha saúde, graças a Deus ao que eu tive, não foi graças a Deus. Ele vai dar graças ao alimento. Eu não morri porque eu tive dinheiro para me alimentar bem. Eu não tive dinheiro porque me socorreram, foi o meu dinheiro que me socorreu naquele hospital. Ah, se eu não tivesse aquele dinheiro? Se eu não tivesse as condições que eu tenho? A glória não é de Deus. Entende? Então é justamente esse tipo de pessoa que ela vai criar o seu Deus e ela vai dizer para as pessoas que sabem a respeito de Deus. Então ela vai estar julgando a vida dos outros, dando conselhos para os outros referente à vida dela mesma. Ela vai falar em Deus, ela vai buscar uma religião, mas ela está sempre dizendo para as pessoas a respeito de Deus, mas com as experiências dela. Mas ela não tem experiências exclusivas com Deus. Ela não tem, por quê? Porque ela esqueceu o que Deus fez na vida dela, porque ela não teve visão. O que foi que Deus fez por ela? Não, ela tem visão dela. Eu fui suficiente na minha vida. Eu fui suficiente. Ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim. O sentimento é só nele. A visão é só dele. Porque a pessoa que ela não tem visão, que ela também errou, que ela vive falando mal e praticando o mal, ela está justificando. Ela não quer ver, então ela vai dizer que sabe sobre Deus na vida dos outros. Então ela vai dar até uma de conselheira. Vai dar um de conselheiro para você a respeito de Deus. Mas se não foi tratado as suas iniquidades, se ele tropeçou nas suas iniquidades, se ele muito menos sabe o que é iniquidade, como muito religioso não sabe. Você perguntar a ele, você sabe a respeito de iniquidade? Ele não sabe. Entende? Ele não sabe o que é iniquidade. Ele não sabe sobre emoção, sobre razão, sobre poder da palavra. Ele não crê assim. Então, quando ele crê no poder da palavra, ele até vai dizer assim, meu pai até disse que ia morrer sem nada. E morreu mesmo, sem nada. Nós tivemos até que fazer uma vaquinha para enterrar, para comprar um caixão. Ele identifica na vida dos outros. Na vida dele, ele não identifica Deus. Ele não tem Deus como nada concreto. O que foi que Deus fez por ele? Ele não sabe. Ele perde essa visão. Entende? Ele, muito menos, uma pessoa que tropeçou nas suas próprias iniquidades, ele não ajudou. Ele renegou uma pessoa. Ele renegou a ajuda, né? Diz que não podia. Mas quando chega alguém, quando ele se agonia, ele vai atrás daquela pessoa para a pessoa socorrer ele. Ele não tem visão que ele negou um favor para uma pessoa que ele não devia ter negado. Então, até ele não foi ajudado, mas ele ajudou alguém. Mas se ele não tem visão sobre Deus, ele nega. Ele nega aquela pessoa. Tanto ele nega aquela pessoa que ajudou. Ele só se aproveitou da pessoa. Aquela pessoa que ela tá presa no problema de iniquidade, ela se aproveita das pessoas, mas depois ela desfaz e maltrata da pessoa que ela mesma ajudou. Entende? Ela não consegue ter visão sobre Deus na vida dela, porque ela só vê ela. Então ela vai dizer, o que foi que você fez por mim? Você não fez nada mais do que a sua obrigação que você fez por mim. Ele não quer saber o que os outros fez por ele, porque ele só tem visão dele, do que foi que ele fez. Do que é que ele faz. Então ele deixa de fazer o errado, mas vai fazer o certo agora com pessoas que não era para fazer.
Então, quer dizer, Deus vai botar pessoas erradas no caminho de pessoas que tá se achando correta para as coisas se cumprir. Quer dizer, ele vai se doar, ele vai melhorar, ele vai se capacitar, mas depois ele vai se sentir usado. Ele vai se sentir injustiçado. Ele vai achar que as pessoas é quem deve favor a ele. É assim que ele vê. Que são as pessoas que são ingratas. Que são as pessoas que não sabem valorizar o tão bom que ele é. Por quê? Porque ele não teve visão do que ele fez. Então, quer dizer, deixou de fazer, agora foi fazer com pessoas erradas, descobriu um santo para cobrir outro, vai funcionar? Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então, ele vai perceber que foi sugado, que foi enganado, que foi mal interpretado. A profanação é isso, é uma má interpretação das coisas. A pessoa está profanando. Entende? É uma má interpretação das coisas porque ela não tem visão dela mesma. Então, eles saem desfazendo do ouro e da prata. Foi o que eu expliquei aqui para você logo lá atrás. Quer dizer, na hora que ele vê que ele não consegue mais usufruir do dinheiro, que ele está buscando uma fuga emocional, ele tenta tirar até a roupa do corpo para agradar as pessoas, ele é mão aberta para dar. Aquela pessoa que foi muito canguinha, muito suvina, que sugou, que mentiu, que enganou, agora ela só vai faltar tirar a roupa do corpo e ela vai dizer o quê? Nada, Deus explicou aqui nessa leitura, nada é suficiente para aplacar a alma dessa pessoa. Ela é insatisfeita e indignada pela visão, porque ela não sabe o que é o tropeço das iniquidades. O tropeço das iniquidades é aquilo que eu pratiquei como errado, mas eu não quis me arrepender. Então eu vi que errei, mas agora eu vou me superar aqui com outra pessoa. Eu vou me superar com outra mulher. Quer dizer, a mulher que eu tive, eu maltratei, eu xinguei, eu desprezei, a mulher fazia comida pra mim, eu nem comia, mas agora eu vou ser o cozinheiro particular dela. Eu vou levar até café na cama pra ela. Não vai funcionar. É isso que Deus explicou aqui. Entende? Não vai funcionar. Por quê? Porque uma coisa não vai justificar a outra. Ele viu que errou, mas ele não quis se arrepender. Ele não quis ser humilde. Ele não quis voltar atrás. Então, uma coisa não vai substituir a outra. E aí é quando esse tipo de pessoa, ele vai ter a visão que passou 30, 40 anos e nada mudou da vida dele. Nada mudou. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar a palavra de Deus agora para dizer que sabe a respeito de Deus na vida dos outros. Mas a respeito de Deus na vida dele, ele não vai querer saber. Porque ele já é irado, já é indignado contra Deus. Não quer saber nada sobre Deus. Ele não crê em Deus. A pessoa que ela é irada, que ela vive fugindo das verdades, ela busca uma imaginação própria. Por isso, Deus está falando aqui das imaginações. O que Deus disse aqui, magnificência, mas eles fizeram nela imagem das suas abominações. Ele imaginou coisas boas daquilo que ele fez, algo ruim no passado. Não, mas Deus diz que ficou lá no mar do esquecimento. Não é isso que Deus explica, não. Ficou no mar do esquecimento desde quando eu quis me arrepender. Desde quando eu quis me humilhar para Deus me mostrar o que foi que eu fiz de errado. Não foi eu dar um balão em Deus, um olé em Deus e agora eu ir fazer do meu jeito. Quer dizer, eu maltratei um filho, eu expulsei, como eu já vi, né? Pai expulsa de dentro de casa, maltrata, xinga, rebaixa, nega tudo, nega até um lanche, mas pro filho da mulher que ele arrumou, agora ele vai suprir. Agora ele vai dar. Entende? Ele vai tentar criar essa imaginação. São imaginações de abominações. Ele não quis saber o que era o tropeço das próprias iniquidades. Ele quis transformar o erro em acerto. E aí esse tipo de pessoa, ele vai dizer que não tem sorte no amor, geralmente. Ou ele vai dizer, as pessoas só se aproveitam de mim porque ele não tem visão que ele se aproveita das pessoas. Que ele usa as pessoas. Então ele até abre mão. São pessoas que abrem mão das coisas. Ela larga, né? O meu pai mesmo largou mão de casa com móveis, com tudo. Eles abrem mão de direito de carteira assinada de anos.
e vai reconstituir a sua vida em outra coisa, mas ele não vai ser satisfeito. A vida dele vai ser indignada, insatisfeita, porque ele não vai conseguir viver nada novo. Ele pode fazer o que ele quiser ali. Por quê? Porque tropeçou nas suas iniquidades. Então, se eu não quero saber a respeito de iniquidade, não creio em transgressão e não creio em pecado, eu vou buscar uma satisfação. E nessa satisfação, eu vou criar imaginações. Então, nas minhas imaginações, foi o que Deus explicou aqui para você. Vou ler de novo para que você entenda. Por que é que essas pessoas vivem assim? Às vezes não tem nem mais o que perder. Entende? Então, Deus diz: todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos serão débeis como água. E cingir-se-ão de sacos e o terror os cobrirá. E sobre todas as rotas haverá vergonha. Haverá vergonha. E sobre todas as suas cabeças, calva. A sua prata lançarão pelas ruas. E o seu ouro será removido. Até aquilo que ele ganhou, ele vai querer dar. Aquilo que ele economizou, ele vai querer dar. Ele vai perder o que ele ganhou, mas ele não vai ver nada mudar. Nada de novo ele vai viver. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhe encherão o estômago. Porque este foi o tropeço da sua iniquidade, e a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imaginações das suas abominações e coisas detestáveis. Pois por isso eu lhe tenho feito coisas imundas e entregar-lhe-ei por presa. Vai entrar em maus relacionamentos e vai se sentir sugado e usado, porque não quer ver nada. Nas mãos dos estrangeiros, e os ímpios da terra dos despojos, e a profanarão. Quer dizer, como é que eu não vou falar mal se eu estou vendo tudo errado? Tudo mal, né? Se as pessoas só me sugam e só se aproveitam de mim. Mas se eu não quero pensar o porquê, nada muda. E desviarão deles o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque entraram nele saqueadores e o profanaram. Quer dizer, as pessoas que eu me aproximei só me usou, só me sugou, só me usurpou. Não foi bom para mim. E porque eu não quis ver, porque eu não quis entender, então eu vou buscando uma imaginação. Vou vivendo no excesso do passado porque não consigo ver o presente da minha vida, não entendo sobre iniquidade, quero viver pelo desejo da carne, quero viver errado mesmo, julgando, criticando, falando mal, me vitimizando, quero viver fugindo da própria visão, buscando uma razão de viver. Então eu fiz aqui errado, mas aqui eu vou fazer certo. Então você percebe que esse tipo de pessoa, ele até evoluiu, mas agora ele não consegue evoluir mais. E aí você consegue ver pelo cenário. É o exemplo que eu estou lhe dando. A pessoa vai dizer, meu Deus, eu trocava meu carro todo ano. Ou eu reformava minha casa todo ano. Ou eu trocava um móvel, todo ano eu comprava um móvel novo para minha casa. Mas se ela não entende sobre iniquidade e ela tropeçou nas suas próprias iniquidades, quer dizer, eu transformei o errado, eu transformei as coisas erradas em coisas certas. Então ela vai dar uma de conselheira, esse tipo de pessoa, ela vai dizer, eu sei por que é que você está perdendo. Eu sei porque você anda adoecendo, eu sei porque é que você não firma com ninguém. Na vida dos outros, ele sabe tudo. Ele vai dizer que sabe a respeito de Deus. Você é muito orgulhosa. Sabe, esse religioso, ele se transforma assim. Você é muito orgulhosa, por que é que você não firma com ninguém? Porque você quer tudo do seu jeito, você tem que ser assim, assim, assado como eu. Ele acha que todo mundo tem que ser como ele julga todo mundo por ele generaliza tudo, que ninguém de tal religião presta, que ninguém de tal profissão presta, que todo mundo é falso de tal cidade, porque ele tá achando que tudo que ele pensa a respeito dele é sobre ele, e ele acha que o mundo gira em torno dele, e ninguém consegue mais convencer essa pessoa. Entende? Ela tá presa nas iniquidades. Ela alimentou as iniquidades. Ela transgrediu demais.
É isso que Deus explica. Então ele até viu que não consegue mais o que ele conseguia no passado, mas agora ele vai buscar uma razão, uma satisfação, uma justificativa. Então ele entra nessa magnificência que eu sou o suficiente. Eu não preciso de marido, eu não preciso de família, eu não... É o eu. Ele vai se transformar no eu. Ele não tem mais sentimentos, ele vai buscar um relacionamento e ele vai perceber que todas as pessoas que se aproximam dele é apenas para sugar, para mentir, para se aproveitar. Então ele entra na indignação, ele entra na insatisfação. E se alguém for falar sobre Deus com ele, ele já não tem a mesma crença. Quer dizer, ele é injustiçado, o mundo deve para ele. Mas todo mundo deve para ele, ele é muito bom para todo mundo, mas ele fechou os olhos, ele não quis saber onde foi que ele errou. Porque ele tem uma visão dele de superação. Na visão dele, ele nunca errou, e se ele diz eu errei, todo mundo erra, mas ele não quer pensar. Ele não quer se ver. Entende? Então, ele vai perceber que a vida dele está estagnada, mas ele prefere assim. O orgulho pedrificou, o sentimento do orgulho tomou conta dessa pessoa. E ela não sabe mais mudar, por quê? Porque ela não crê em Deus. Esse Deus que ela crê, que é apenas nela, na razão dela, na satisfação dela, ela vai ensinar agora as pessoas a mentir. Você tem que mentir, você tem que fingir, para você se relacionar, você tem que ser assim, assim, assado. Ah, você quer mesmo ficar com esse homem? Então você vai ter que se ocultar. Você vai ter que fingir para ficar com essa pessoa. Porque se você encarar essa pessoa, se você se mostrar quem você é de verdade, se relacionar, e a pessoa vai entrar nesse padrão. A pessoa que ela alimenta as suas iniquidades e tropeça nelas, ela vai entrar nesse padrão. E ela não quer ver mais nada da vida dela. Por quê? Porque ela vai fugir da emoção, ela vai buscar uma emoção nova e fugir da razão da vida dela. Ela vive sem razão e sem propósito de vida. Entende o que Deus disse aqui? Nessa leitura de Ezequiel? Muito profunda, totalmente espiritual, para quem não sabe a respeito do espiritual. Quer dizer, é visível você ver homens que abandonou seus filhos e tentaram suprir o filho dos outros, dando tudo o que ele podia. Tudo o que ele podia, ele fez pelo filho que não era dele. Mas depois, quando ele vê que ele não é bem amado, bem acolhido, ele vai dizer que são as pessoas que não prestam, porque ele não crê no Deus que fala a verdade. Ele tentou comprar o amor. É como se a pessoa dissesse assim, a lei de Deus não existe. O que eu fiz está lá no passado. Mas eu fui pai, eu fui mãe, eu fui um bom marido. Mas o que ele fez, ele não quis se arrepender. Nada vai funcionar na vida desse religioso. Entende? Ele não consegue mais se ver. A pessoa que não quer ver os seus próprios erros, ela não consegue mais se ver. Não quis se arrepender, então tropeçou nas suas próprias iniquidades. Então, para que você entenda, né? Meu Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Então, quanto menos cedo a pessoa quiser refletir onde foi que errou, Deus vai avivar a pessoa. Isso é chamado de um mapeamento. Você vai procurar uma pessoa que entenda para mapear a sua alma, para você entender por que é que você não consegue viver nada novo na terra. Tá vivendo de vaidade, tá vivendo de aparência, tá vivendo indignado, tá vivendo insatisfeito, tá fugindo da visão, buscando uma razão nova. Buscando uma razão nova, mas nessa razão nova, quer dizer, eu tô vendo que eu conseguia trocar de carro todo ano, ou reformar a casa todo ano, ou comprar um móvel para minha casa, e eu tô vendo agora que as coisas tá travadas. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que eu desfiz de quem me ajudou. Eu desfiz de quem me ajudou. Então, quando você desfaz de alguém que lhe ajudou, você até ganhou, mas não usufruiu do que ganhou. Sabe aquela pessoa que diz que tem casa, mas mora de aluguel? Sabe? Que tem não sei quantos terrenos, que tem tudo, e até oferece. Eu já conheci homem que ofereceu dinheiro à mulher. Ofereceu casar, ofereceu dar àquela mulher só para ter uma companhia. Ele quer pagar para ter direitos, a usufruir algo novo na vida dele, e ele não consegue.
Entende? Porque é desunido com os filhos, desunido com a família, tropeçou nas suas iniquidades. Por isso acontece isso com esse tipo de pessoa. Entende? Então eu peço para você que deixe seu like e o seu comentário. O tropeço da iniquidade você identifica quando você mapeia o seu comportamento. O que foi que eu fiz no passado de errado? Então, geralmente, quem tropeça nas iniquidades, ele está contando vantagem. Ele está procurando uma imaginação magnificente. Como eu já conheci pessoas de dizer, no meu tempo da minha faculdade, só eu tinha carro na minha faculdade. Vive de ilusão, vive lá do passado. A pessoa, ela foge do presente, vive num excesso de passado, mas buscando uma imaginação do passado. Então o homem vai dizer, minha mulher era linda lá minha mulher não era essa mulher que você está vendo. Ele não quer ver o cenário da vida dele. Ele vive buscando uma visão de satisfação e não consegue usufruir de uma boa visão mais. Ele não sabe o que foi que ele fez, como ele plantou e por que é que ele tem problema nos ossos. Então, em outro momento eu vou explicar para você mais sobre a pessoa quando ela quebra os ossos, geralmente ela está maltratando quem ajudou. Maltratando quem ele tá falando mal daquilo que ele mesmo fez, mas ele não vê que ele fez o mal e ele tá jogando a culpa do que ele faz no outro. Por isso ele sofre dos ossos ou quebra osso, entende? Porque são tropeços de iniquidade. Alimentou tantas iniquidades que vive transgredindo, que não sabe a razão do que fala, nem do que vê. E por isso, ele vai ver que passa 20, 30 anos e nada muda na vida dele. E geralmente quem faz isso termina ficando mão aberta. Termina querendo dar, querendo bancar, querendo comprar o amor das pessoas. Entende? Porque tá cego nas iniquidades. Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.